aqui para o Mais Um Já É Podcast Cultural e hoje a gente vai estar com Cissa Liberdade para falar um pouco sobre a sua trajetória como atriz. A gente está aqui com Cissa Liberdade, a Cissa vai contar pra gente. Cissa, você como atriz, pesquisadora, o que leva como ferramenta essa expressão? A sua trajetória, conta pra gente. Olha, eu vou começar pelo começo, né? Eu fui salva por um projeto social do meu bairro, sempre nascida e criada em comunidade. E aí eu fiquei sabendo que ia ter umas aulas de teatro, oficinas de teatro. E eu falei com a minha mãe, mãe, eu quero fazer. E aí eu comecei a ir, lá eu comecei a me destacar, aprendi bastante. Eu fiquei nesse projeto mais ou menos uns 6 anos. E depois desses destaques que veio acontecendo, vim pra cá pra baixo, comecei a conhecer pessoas, comecei a estudar mais coisas. E foi assim que eu comecei, assim, se for um pontapé inicial. Uns 14 anos de idade eu tinha. Um adolescente. Ah, legal. Então, Cissa, vamos lá, né? Você já falou agora sobre a sua trajetória, né? E quais foram as suas primeiras influências, né? Como você falou aqui, como criança. Conta pra gente um pouco. O que te motivou? Olha, eu sempre via na televisão, porque a gente nunca tinha costume de ir ao teatro. Crianças negras periféricas não têm, né, esse hábito, e não tinha também, né? Aos meus 14 anos eu nunca imaginaria ter acesso a isso. Por isso que eu falo que eu fui salva pelo teatro, né? E essas primeiras referências que eu tinha, eu lembro muito do Robson Terra, que é uma referência muito importante aqui, que Deus a tenha, que foi, né, uma referência marcante para Juiz de Fora. E eu sempre via ele na televisão, né, as chamadas de espetáculo. Eu falei assim, poxa, esse cara é legal, por que eu não, sabe, por que eu podia fazer isso? E aí já tinha um despertar da arte em mim. Sempre gostei de escrever, era poesia, adorava muito a literatura, estava sempre na biblioteca. Então já era, né, um lugarzinho ali para mais diferente, né? Que é uma criança criada em comunidade. E aí, depois disso, as minhas segundas referências, assim, né, local, foi o Alexandre Gutierrez, que foi um grande professor, né, que aprendi muita coisa com ele. E assim, ele sempre foi muito apaixonado pelo Cirque du Soleil. E aí ele mandava pra gente, assim, a gente fazia uma oficina e ele colocava os DVDs do Cirque du Soleil, como que era a preparação daqueles atores, né, daqueles palhaços, daqueles bailarinos. E eles eram assim tão exuberantes, de uma elasticidade. Eu falei, quando eu puder, eu quero ser igual a essas pessoas. Né? E a gente via também nesses DVDs como era árduo, né, o processo deles, né, de trabalho em massa. O melhor circo do mundo, né? Sim. Então, assim, essas referências foi chegando, né? E, assim, foi bom chegar, porque aí depois abriu portas para militância chegar, para conhecer outros lugares, né? A Avidiz Nascimento, né? Que também foi um marco muito grande no teatro no Brasil. Isso veio com um tempo já mais adulta, né? Eu comecei a pesquisar e ainda continuo pesquisando. Certo. Você é formada em quê? Eu tenho magistério e estou na minha graduação de Sociologia. E a Sociologia, ela faz parte um pouco também, faz, né? Eu sempre quis ser professora também, né? Sempre quis ensinar. Eu sou oficineira, né? Sempre dei oficinas, corpo, interpretação. Para crianças, inclusive, né? Em algumas escolas que já trabalhei. A Sociologia, eu sempre quis entender, né, como se viver nessa sociedade, qual que foi o início das civilizações da sociedade. Então, eu tenho uma tara por isso, assim, de
conhecer, né? Como se forma essa sociedade, como se forma essa ética dessa sociedade. E também humanas, né? Então, humanas sempre fez parte de mim. Pessoas, né? Sim. Então, o teatro ele tem um papel muito social, muito forte, né? Sim. Do diálogo, transformação. Como você pode falar sobre essa importância na formação humana dentro da comunidade? Como a gente está falando um pouco de sociologia, né? Conta pra gente. Olha, eu falo que o teatro tem o grande cargo de fazer incomodações, né? Quando a gente sai de uma peça de teatro e ela, de alguma forma, ela te incomoda, e é para isso, né? É uma forma de você também tomar uma postura diante das coisas sociais que acontecem, né? E quando uma criança de comunidade, que às vezes não tem acesso a esses lugares, ela começa a ter uma visão de possibilidades que ela pode estar sim inserida em outros lugares, né? E aí quando a gente começa a fazer oficina, que eu já comecei alguns projetos, que eu comecei a dar oficinas em comunidades, né, na minha comunidade, porque eu falei, não é ser a salvadora, mas de alguma forma, se eu tiver acesso a esse bem que é o teatro, que o teatro mudou a minha vida, a partir daí que eu quis estudar, né? E quando eu percebo isso, eu falei assim, eu vou montar uma oficina na minha comunidade para que essas crianças tenham acesso ao que eu tive. Certo. Beleza. Sobre esse desdobramento, essas resistências, conta pra gente, por ser uma artista negra, né? Os desdobramentos são constantes, né? Os enfrentamentos são constantes. E eu posso falar pra você, como uma mulher negra, que a vida, a gente tem sempre vários enfrentamentos, desdobramentos, mas eu digo assim, na falta de referência, a gente precisa ser nossa referência. Então, enquanto eu não tive tantas referências, eu fui a minha referência. Eu comecei a ir para a rua, comecei a falar o que me incomodava, né? De carregar, simplesmente pelo fato de carregar a pele negra e saber que esses desdobramentos são constantes, saber que existe. Então, eu comecei a ser a minha própria referência. Certo. Eu sei que você faz intervenções, né? E o que te motiva essas intervenções, apesar de você ter contado sobre esses desdobramentos? Eu começou quando eu tive várias inquietações, né? Comigo. Falei, olha, eu acho que a sociedade precisa de ouvir mais, porque isso fica muito nos livros, fica muito na internet, né? E eu falei, olha, eu vou pra rua e vou fazer que as pessoas me ouçam. E a gente sabe que ser uma mulher preta nessa sociedade, a gente não tem muita visibilidade. As pessoas não credibilitam, né, as mulheres negras. Eu falei, olha, já que ninguém me escuta o que eu tenho para dizer, o que eu vou fazer? Eu vou pra rua, vou falar, alguém vai ter que parar para escutar essa louca. E aí foi assim que eu comecei a fazer essas intervenções, falar da militância negra, falar da solidão da mulher negra, falar de todas as mulheres, das mulheres que estão morrendo, sabe, das mulheres que estão sendo estancadas. E aí começou também a minha trajetória política, né, de fazer um teatro mais político voltado para isso. E qual a intervenção que mais te marcou? Olha, a intervenção que mais me marcou foi Não me dê flores, me dê vida. Foi quando eu e uma amiga, convidei uma amiga pra gente fazer, que foi a primeira, né? E essa teve um impacto social muito grande, que aí a gente foi convidado para outros lugares, né? E a gente via pessoas sensibilizadas, homens sensibilizados,
porque falava também, né, desse enfrentamento que as mulheres têm contra o machismo, né, contra toda essa sociedade que coloca esse peso sobre a maternidade. E aí a gente foi pra rua, e a gente foi chamada para vários eventos, e assim, foi um lugar das pessoas realmente ali saírem incomodadas. Deu certo. E tá dando certo até hoje, né? Tá, sempre tô convidada, sempre tô ali escrevendo alguma coisa, sempre tô tentando provocar, sabe? Na Marcha das Mulheres, sabe? No dia 8 de março, dia 14 de março, que foi a morte da Marielle também, já levei vários, assim, pro meio da praça. E assim, as pessoas gostam bastante, da toa que me convidam. Você falou que gosta de escrever, né? Eu tô meio parada, mas Você tem feito alguma coisa, algo assim pra... Olha, Jana, se eu for te falar a verdade, eu sou dos rompantes. Eu vou levando as minhas inquietações aqui dentro da cabeça. E aí, a partir do momento que isso extravasa pro papel, sabe? E não é computador, sabe? Eu tenho o hábito de escrever mesmo, manualmente. Tudo, essas junções que eu vou fritando ao longo do tempo na minha cabeça, aí eu jogo tudo pro papel até sair uma cena. Tento dar uma roteirizada, sabe? Quando sai, bum, sabe? Tive aquela explosão. E é assim, não estou escrevendo constantemente. Leio constantemente. Mas assim, levanto esses materiais para que surjam ideias, né? Até que se tornem cena, que se torne um texto, que se torne algo também que possa ser distribuído para alguém ler, né? E às vezes o que tá na minha cabeça, né, pode ser passado por alguma referência para alguém. E qual indicação de livro assim que você gosta de ler? Qual que você indicaria pro pessoal? Olha, eu indico muito, assim, eu tô lendo muito coisa sobre a militância, né? Então, assim, a gente ainda tá atrasado, né? Então, até acompanhar todos esses autores negros que estão, né, surgindo agora, não é surgindo, eles sempre existiram, né? Mas as oportunidades estão sendo abertas. Eu indico o Bell Hooks, que é uma negra americana que tem vários desdobramentos e atravessamentos com essa militância negra, sabe? É uma intelectual muito interessante. A Djamila Ribeiro, que também é uma filósofa, né, brasileira. Então ela tem uma série de livros que fala sobre a feminilidade, o feminismo caminhando junto com essa resistência negra. Então, assim, Bell Hooks e Djamila Ribeiro. Tem outras várias, né? Tem Lélia Gonzalez, Adriel, tem bastante. Mas entre essas que mais me chamam a atenção. Mais me chamam a atenção, né? Quais são os seus próximos projetos e que mensagem você gostaria de deixar para jovens que estão começando teatro agora? Olha, os meus novos projetos, ele ainda tá na cabeça, mas ainda quero, em novembro, talvez, fazer uma performance, né? No dia 20 de novembro, que é celebrado o Dia da Consciência Negra. E, na verdade, esse dia, né, não é nem só para se conscientizar, é um dia de lutar, né? Então, estou preparando uma performance para o dia 20 de novembro. Não é em teatro, é sempre nas ruas. Então, já estou pensando em levantar materiais para estar no dia 20 de novembro fazendo alguma apresentação na rua. E o que eu posso deixar, né, para os jovens que estão começando não desistam. Não desistam, porque a gente sabe que o teatro é um lugar, né, muito egocêntrico, mas vocês acreditando em vocês vão deslanchar e ser feliz, porque o teatro tem o poder de ser quem você quiser. Bom, fala pra gente 2 pessoas que você pode estar indicando
Tá vindo aqui no nosso podcast. Pode ser 3, que elas não tinham. Pode ser 3. Tem várias referências, né? Mas as referências da negritude femininas, né? Eu te indico a Denise Petrina, maravilhosa, que tem um trabalho muito bacana. Então, assim, é um conteúdo muito admirável também, e ela carrega muito saber. E Marilda Simeão também, que é uma professora, ativista negra. Essas duas já estão na lista. Pode indicar mais uma. Manu Calazans, também, que está aí nas roots, está fazendo teatro político, maternando. É um gancho muito bacana. Então, mulheres e mulheres negras, sempre. A gente está vendo que está passando umas imagens aqui, né? Você e a atuação. Conta pra gente que espetáculo é esse que você participou. Olha, esse é o Benzi, foi o meu último espetáculo agora, com o grupo Incruza de Teatro. Quem não conhece o grupo de teatro, o Incruza, né? É um grupo por atores negros, e que a gente sempre aborda essa temática da religiosidade, da negritude. E pra mim foi maravilhoso fazer esse personagem, que foi a Inhaxica, né? Então descobrir essa personagem também levou um tempinho, mas ela saiu assim com muito labor, saiu com muito bem aceita, né, pela plateia, né? E quando a gente começa a descobrir o personagem traz histórias pra gente também. Então, a Inhaxica tem um lugar especial no meu coração, por ter me trago algumas experiências, né, que falam das benzedeiras de Minas Gerais. Então, ela é uma personagem muito importante para mim. Muito bom. Então, a gente está chegando ao nosso final do podcast. Vou pedir que você deixe uma mensagem para todos, né? Um pensamento. Muito me deu força, né? Faça. Vamos falar de você de qualquer forma. Então, ter esse equilíbrio de saber quem você é, de saber o que você carrega, as suas histórias. E se você não tem referência, seja referência. Muito bom, muito bom. Então, estamos chegando ao final do nosso Já É Podcast. Gostaria de te agradecer pelo convite, te desejo sucesso no seu podcast, e que nessa mesa, nessa cadeira, sempre tem muitas pessoas ainda. Muito sucesso para você. Obrigada. Então, galera, a gente está chegando ao final do nosso Já É Podcasts, e aqui vai o nosso muito obrigado. Hoje a gente teve a conversa com a Cissa Liberdade, falando sobre teatro. Muito obrigada, tchau.